Boa noite. O Tribunal do Trabalho do Espírito Santo pôs fim a protestos de motoristas da Grande Vitória. No Alagoas, transporte intermunicipal é cortado. Paralisações na Bahia, a partir de segunda. E em São Paulo os motoristas pedem socorro, segundo a Prefeitura. Essas e outras notícias agora, no Jornal do Ônibus. Os motoristas precisam de ajuda, já passou dos limites, diz a Prefeitura de São Paulo. A cidade de São Paulo já apresenta mais de 500 casos suspeitos de Covid-19, 30 mortes entre os motoristas e cobradores de ônibus. Quem trabalha o dia todo dentro do ônibus está em risco e exposição constante, lidando com milhares de pessoas o tempo todo. Sem a devida proteção, além de arriscarem a própria vida, motoristas e cobradores também podem colocar em risco a vida dos seus passageiros e familiares. Se muitos deles ficarem doentes, corremos o risco de travar o transporte, afetando muitos outros profissionais essenciais, como enfermeiros e médicos, que dependem dos ônibus para chegar aos hospitais. Além disso, segundo declaração da NTU, 50% das empresas podem quebrar nos próximos meses por conta da crise, um cenário duro com uma projeção de recuperação lenta que pode demorar até 2 anos para voltar à normalidade. O governo, por sua vez, está priorizando o abastecimento de equipamentos de proteção para hospitais. Assim, sem apoio estatal e com a maior crise que o setor já sofreu, não existem recursos suficientes para garantir o fornecimento de máscaras adequadas, capazes de proteger os motoristas e cobradores que fazem o transporte público acontecer. Mas nós podemos ajudar. Doar o valor de uma máscara para esses profissionais pode parecer pouca coisa, mas sua contribuição protege vidas, famílias e toda a sociedade. Faça parte dessa campanha. Divulgue para seus amigos e familiares. Em Curitiba, um ônibus teve a frente furtada em conscientização do coronavírus. Passageiros do sistema de transportes metropolitanos da Grande Curitiba podem encontrar durante a viagem um gigante mascarado alertando para a necessidade de proteção e cuidados frente à pandemia da Covid-19. Trata-se de um ônibus articulado, do Grupo Leblon Transporte de Passageiros, que recebeu uma máscara amarela com a mensagem "Use máscara. Proteja você e aos outros". A iniciativa foi da própria empresa de ônibus. O veículo faz a linha F02, Ligeirinho, entre Fazenda Rio Grande e Curitiba, considerada uma das ligações mais importantes do sistema gerenciado pela Comec, Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba. A cor amarela da máscara é uma referência ao Maio Amarelo, campanha mundial contra a violência no trânsito que, neste ano, ganha uma visão diferenciada, orientando a todos dirigirem com prudência para preservar a vida daqueles que estão nas ruas, exercendo atividades essenciais na linha de frente contra o avanço do novo coronavírus. O uso de máscara é um ato de amor ao próximo e à própria vida. Nosso intuito com este ônibus foi proporcionar essa conscientização, assim como a necessidade de termos paz no trânsito. Com menos acidentes e o uso consciente da máscara, possibilitamos que os hospitais tenham mais vagas para o atendimento a quem contraiu a Covid-19, disse o diretor do Grupo Leblon Transporte de Passageiros, Haroldo Isaac. O uso de máscaras em locais públicos, inclusive no transporte coletivo, é obrigatório no estado do Paraná. Um acordo feito no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo pôs fim aos protestos dos rodoviários na Grande Vitória. Desta forma, a operação ocorre normalmente. Entre os pontos do acordo está que nenhum cobrador será demitido após o prazo previsto pela MP 936, que é de 60 dias. A decisão foi tomada porque prevaleceu um acordo firmado em agosto de 2019, garantindo a estabilidade provisória mais ampla a todos os cobradores. A audiência de conciliação no TRTS foi feita entre o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, o GVBus, e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários.
A audiência, feita de modo virtual, foi conduzida pela presidente do TRTS, desembargadora Ana Paula Talceda Branco. Desde o fim de semana, trabalhadores dos transportes da Grande Vitória realizavam protestos contra a retirada de cobradores do sistema Transcol. Em Itapecerica da Serra, a Prefeitura divulgou o resultado da licitação para a instalação de 100 abrigos de ônibus. A Prefeitura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, publicou que julgou apta a proposta apresentada pela empresa Mobult Construções e Comércio para a aquisição de 100 abrigos para ponto de ônibus com instalação. O valor da proposta é de R$ 1.042. A Prefeitura havia habilitado a Mobult e inabilitado as empresas KG2 Serviços e Construção Eirelia PP e Shop Signs Obras e Serviços Limitada. A Prefeitura vai escolher os locais que devem receber as estruturas, de acordo com a demanda de passageiros e as condições atuais da infraestrutura. É a segunda tentativa de renovar e ampliar estes equipamentos para a comodidade dos passageiros. Na Bahia, os rodoviários decidem paralisação do transporte na segunda, 25 de maio. Os rodoviários da Bahia decretaram na última terça-feira, 19 de maio de 2020, a paralisação. A decisão ocorreu em assembleia virtual, e a proposta de paralisação geral, por tempo indeterminado, se estende ao transporte do setor urbano, fretamento e turismo. O Sindicato dos Rodoviários da Bahia informa que a decisão foi tomada por conta das negociações da campanha salarial 2020, que não apontou avanços até o momento. A decisão sobre o início da greve, ainda sem data, será definida na próxima segunda, 25, em nova reunião dos trabalhadores. Desta forma, Salvador pôde ficar sem transporte já na terça-feira, 26. Os rodoviários afirmam que a maior solicitação no momento se dá em relação aos equipamentos de proteção individual. A categoria quer uma barreira de acrílico como proteção ao motorista e cobrador. Além disso, quer testes rápidos para os trabalhadores do setor e aferição de temperatura nas garagens. Os rodoviários se queixam também da falta de luvas para cobradores, dispositivos de álcool em gel e reposição de máscaras para a categoria, já que as distribuídas até agora estão velhas e desgastadas. A Integra, que reúne as concessionárias do transporte público de Salvador, afirma que os rodoviários solicitam alguns benefícios que não serão possíveis de se negociar no momento. A associação alega que as empresas estão com apenas 28% do faturamento em relação ao período pré-pandemia. A jornada de trabalho da categoria foi reduzida de 210 horas mensais para 63. Ainda na Bahia, a suspensão do transporte intermunicipal passa a vigorar em 183 cidades. A partir desta sexta-feira, 22 de maio de 2020, a suspensão do transporte coletivo público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans no estado da Bahia, passa a ter validade para 183 cidades do estado. O decreto voltado para a restrição do transporte foi atualizado pelo governo estadual e inclui as cidades de Araci, Bom Jesus da Lapa, Jaguaripe, Lapão, Piripá e Venceslau Guimarães. Já os municípios de Itapé, Miguel Calmon, Nordestina, Piatã e Tucano saem da relação e passam a ter a liberação do transporte intermunicipal por não apresentarem casos de coronavírus nos últimos 14 dias. Passageiros de ônibus do sistema da IMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, do metrô, da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e da FCJ, Estrada de Ferro Campos do Jordão, poderão ter mensagens direcionadas a familiares, amigos e colegas transmitidas pelos sistemas de som das estações e terminais. É uma forma diferente que a STM, Secretaria dos Transportes Metropolitanos, encontrou para comemorar o Dia do Abraço, em época da necessidade de distanciamento social.
O envio das mensagens se dará pelas redes sociais das redes de transportes, como explica a STM em nota. A ação vai funcionar assim. Até às 15 horas do dia 21 de maio, receberemos sua história com um familiar ou amigo. Ela precisa ter a CPTM, IFCJ, IMTU ou metrô envolvidos de alguma forma, e vir acompanhada de por qual estação ou terminal essa pessoa passa, e em qual horário. Na sexta 22, a sua homenagem poderá ser transmitida pelo sistema sonoro do local. E lembre-se, a distância salva. O Governo do Rio de Janeiro apresenta plano para flexibilizar isolamento social e transporte intermunicipal. Utilizando sistema semelhante ao do Rio Grande do Sul, o Governo do Rio de Janeiro usará bandeiras coloridas para definir a intensidade da flexibilização das medidas restritivas ao isolamento social decorrente de medidas de combate à disseminação do coronavírus. Dentre as pré-condições, está a liberação do transporte intermunicipal, chamado de Pacto Social, pela Saúde e pela Economia do Estado do Rio de Janeiro. O plano foi apresentado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Lucas Tristão, no Palácio Guanabara. Segundo o secretário, o plano estabelece critérios objetivos de orientação à sociedade quanto às condições necessárias para a retomada das atividades econômicas, para garantir a saúde e dar previsibilidade à economia. 2 parâmetros vão balizar a retomada da economia no Estado: a evolução da pandemia e a capacidade hospitalar ofertada. O governo adotará bandeiras nas cores vermelha, amarela e verde para comunicar à população e ao setor produtivo as orientações que nortearão a abertura de serviços, assim como a circulação de pessoas. Os alertas serão feitos semanalmente, sempre às sextas-feiras. A bandeira vermelha vale para os casos em que a taxa de ocupação de leitos de UTI for superior a 90%, quarentena. A bandeira amarela será usada quando a taxa de ocupação de leitos de UTI estiver entre 70% e 90%, flexibilização. Já a bandeira verde remete a uma situação de normalização, que só se configurará quando houver taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 70% e evolução negativa de novos casos. No caso do transporte, a bandeira vermelha, a situação atual no estado, a população deve seguir as restrições já definidas. Quando a bandeira for da cor amarela, haverá maior flexibilização das medidas, com a liberação do funcionamento de certos serviços. Nesta mesma bandeira, o transporte público intermunicipal funciona sem restrições. No caso da bandeira verde, as restrições são suspensas, respeitando os protocolos de segurança e higiene. Para definir as cores das bandeiras, os critérios objetivos foram distribuídos da seguinte forma: circulação de pessoas e veículos, economia, transporte público, locais públicos de lazer e turismo, restaurantes, entre outros. O secretário afirmou que o governo estadual está otimista. Acreditamos que a observância dos critérios aqui apresentados é imprescindível para o apontamento das medidas a serem tomadas. Nossa equipe está trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde. Após muitos debates, definimos este plano. Precisamos dar alguma margem de previsibilidade ao mercado em geral, para os empreendedores individuais, indústrias e empresas. Resultados positivos nos indicadores mostram a oportunidade de flexibilização, assim como resultados negativos anunciam a necessidade do retorno ou de novas restrições, afirmou Lucas Tristão. A ANTT prorroga prazos de obrigações contratuais por causa do coronavírus. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, prorrogou até o dia 31 de julho deste ano o prazo para o cumprimento de obrigações contratuais tanto nos setores da infraestrutura, transporte de cargas e transportes de passageiros, ferroviário e rodoviário. A Resolução 5.889, de 19 de maio, com o aumento do prazo, foi publicada nesta quinta-feira, 21 de maio de 2020, no Diário Oficial da União e ocorre por causa do estado de emergência, devido ao avanço da Covid-19 no Brasil.
Já ocorreu uma prorrogação em 26 de março pela ANT por 120 dias do prazo de autorizações, habilitações, credenciamentos, certificados, que venceriam até junho de 2020. Mas como a doença não foi controlada no Brasil, foi necessário ampliar o tempo. O Governo das Alagoas suspende transporte intermunicipal até 31 de maio. O Governo do Estado de Alagoas publicou no Diário Oficial o Decreto número 69/844, que prorroga e reforça as regras anteriores até dia 31 de maio. A medida se deu diante do aumento na proliferação de casos confirmados e de óbitos provocados pelo novo coronavírus. A nova versão traz como novidade a intensificação da fiscalização na região metropolitana de Maceió e Arapiraca. Além disso, suspende a operação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, regular e complementar, bem como os serviços de receptivo. As medidas valem a partir da 0h de quinta-feira, dia 21 e seguem até as 23h59 do dia 31 de maio. O artigo 9 do Decreto Emergencial estabelece ainda a atuação conjunta da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Política Militar, Polícia Civil, Procon e Guarda Municipal em uma nova etapa do combate ao novo coronavírus. Em linhas gerais, o decreto será o mesmo que anterior, mas mudaremos a abordagem da fiscalização. Vamos fiscalizar mais para que o decreto seja cumprido, anunciou o governador Renan Filho, durante coletiva para a imprensa. Renan Filho esclareceu: onde há mais casos, nós vamos fiscalizar mais. Porque é importante fiscalizar com mais foco, justamente para aproveitar melhor o efetivo. Se você tiver que fiscalizar em todo canto, não funciona. Nossa estratégia para os próximos dias será intensificar a fiscalização nas localidades que apresentam mais problemas, justamente para diminuir a curva de contágio. Além da conscientização sobre o uso de máscaras e respeito ao distanciamento social, o patrulhamento e as abordagens objetivavam identificar casos de desobediência e descumprimento às medidas restritivas de circulação, atividades comerciais e isolamento social. As forças policiais já fiscalizam rodovias, transporte coletivo, logradouros públicos, estabelecimentos, feiras livres e demais localidades com potencial apelo para aglomerações ou funcionamento ilegal durante a pandemia. Como já previsto anteriormente, os infratores podem ser alvo de sanções penais e administrativas como multa, apreensão, interdição e o emprego de força policial, bem como serem responsabilizados civil e penalmente pela caracterização de crime contra a saúde pública, tipificado no artigo 268 do Código Penal e Civil. As multas podem variar entre R$ 5.000 por pessoa física a R$ 50.000 por pessoa jurídica por dia. Denúncias podem ser feitas pela população por meio do número 181 ou pelo 190, em casos de flagrantes. As aulas nas escolas continuam suspensas, as regras para a utilização do transporte coletivo e estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar estão mantidas. Contudo, Renan não descarta a possibilidade de mudanças ao longo dos próximos dias. A epidemia é muito dinâmica. Vamos continuar observando para agir diante da necessidade, ponderou. Muito bom comentar sobre os assuntos rodoviários com vocês. Por hoje é só, e ficamos por aqui. Caso você queira ver mais vídeos do canal, acesse o YouTube no canal Próxima Parada. Uma excelente noite para você e até breve.